Olá a todos! Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho da matéria de visão computacional. O nosso trabalho é sobre o sistema de visão computacional aplicado à verificação de protocolos de segurança. O grupo é composto por mim, Bárbara, pelo Igor e pelo Paulo. Esses são os tópicos que iremos abordar na nossa apresentação. Primeiramente, eu vou falar da motivação do nosso trabalho. Ela vem da falha de segurança do laboratório, que hoje depende de um procedimento manual. Então, a última pessoa que sai da sala, ela precisa digitar a senha e ativar o alarme. Então, nós temos esse problema. Se ela esquecer, o alarme vai ficar desligado. Então, nosso objetivo é justamente criar um sistema automático que verifique essa etapa. Agora eu vou falar sobre os modelos que nós escolhemos para esse trabalho. Primeiro, o YOLO, ele foi utilizado para a detecção de pessoas. O YOLO ele é um modelo de Deep Learning especializado em detecção de objetos em tempo real. Ele consegue localizar e classificar objetos simultaneamente. Então, nós escolhemos o YOLO porque ele é rápido, eficiente e o principal motivo é porque ele já é pré-treinado. Então, a gente não precisou realizar o treinamento para detecção de pessoas. Nós simplesmente usamos um que já é pré-treinado em um dataset. E além de detectar as pessoas, a gente precisava detectar a ativação do alarme. Isso foi feito usando o MediaPipe. Basicamente, temos esses 20 pontos na mão, e ele vai rastrear e identificar quando o indicador, que no caso é o ponto 8, ficar dentro da caixa de detecção do alarme por mais de 3 frames seguidos. Então, como objetivo do nosso trabalho, nós temos aí garantir que o alarme seja ativado antes da saída, integrar o YOLO e o MediaPipe para fazer esse rastreio de pessoas e ativação, e, por fim, notificar os responsáveis caso alguém saia da sala e não ative o alarme. E para atingir nosso objetivo, nós escolhemos o YOLO V8 versão Nano, por ele ser rápido e mais leve na parte de detecção de objetos, pois trabalhar com vídeos em tempo real pode ser muito custoso. Então, nós pegamos a versão Nano para que não tivesse muito delay nas detecções. Fizemos a integração do MediaPipe para conseguir detectar a ponta do dedo. E, bem, como a Bárbara disse, o YOLO é pré-treinado e nós utilizamos para detectar pessoas algo que já foi pré-treinado. Porém, para o alarme, nós preferimos realizar o treinamento para que tivesse menos ruído na detecção. Mesmo que o YOLO consiga, por exemplo, detectar teclado, a gente achou que detectar apenas o alarme no laboratório geraria um resultado melhor para a nossa aplicação. E, bem, e para comprovar nosso resultado, nós também tivemos vídeos de pessoas interagindo no alarme, com o alarme, para conseguir detectar se o alarme foi ativado ou não. Já todo o treinamento ele foi realizado a maior parte no Google Colab e a parte final no computador do Laboratório de Visão Computacional. Bem, para treinar o nosso modelo de detecção de alarme, nós tiramos 10 fotos, né, e em diferentes ângulos e diferentes distâncias, para conseguir generalizar mais o nosso banco de dados. E utilizamos o Make Sense A para conseguir criar bounding boxes e gerar o arquivo .txt que continha tanto a classe alarme quanto as coordenadas do alarme na nossa imagem. Bem, as 10 imagens foram divididas em 6 de treinamento e 4 de validação. E nós configuramos o treinamento desta maneira, com 300 épocas, porém, nós utilizamos um hiperparâmetro que, após verificar que o nosso treinamento estagnou, ou seja, não está mais melhorando a cada época, ele para, assim não gastando mais poder computacional do que o necessário para atingir o melhor resultado. E por ser um dataset muito pequeno, nós utilizamos Data Augmentation no nosso projeto para evitar que o nosso modelo overfitasse. O que é um modelo que sofre de overfitting?
é um modelo que ele aprende, possui até uma precisão muito alta, porém, quando nós vamos testar, ele não consegue generalizar esse resultado. Então, na teoria, ele só decorou, mas ele não aprendeu de verdade. Então, nós utilizamos o Data Automation para conseguir aumentar mais o nosso dataset, ter mais imagens diferentes, para que o nosso modelo não sofresse com isso. Bem, aqui nós temos a configuração do nosso modelo, né, antes de realizar o treinamento. Bom, agora falando um pouquinho da detecção de toques, né? Como a Bárbara falou, o principal ponto de usar o MediaPipe é que ele já vem pré-treinado para detectar mãos, então ele tem aí os seus 21 pontos. Só que o único ponto que não vai nos interessar aqui é o Landmark 8, porque a gente consegue simplificar o processamento, né? E só faz o tracking da ponta do indicador. Tanto faz o indicador esquerdo e direito, é o Landmark 8 para as duas. Nosso projeto ele veio verificar se o Landmark 8, ponta do dedo, ficou em contato com a bounding box do alarme por mais de 3 frames, que é o tempo que a gente ajustou para considerar que a pessoa digitou alguma coisa. Então aqui são as configurações dos parâmetros básicos do MediaPipe, né? Então chamar a biblioteca de detectar mãos e configurar as confianças de detecção, de tracking e o número máximo de mãos, né? A gente colocou duas, que é para justamente detectar as duas mãos da pessoa simultaneamente, para caso for canhoto ou destro, ele consegue ir direto. Aqui a gente tem o loop de detectar se houve toque no alarme. Então, basicamente, ele vai comparar se a coordenada do alarme, que está localizada e desenhada, tem as coordenadas próximas do dedo, do Landmark 8. Então, quando tiver as coordenadas forem próximas uma das outras, ele vai acionar a variável dedo sobre alarme como valor true. Quando essa variável tem o valor verdadeiro, ela inicia esse outro loop, que é para verificar se o toque vai durar mais que 3 frames. Então, enquanto ela estiver ativa, o variável dedo sobre frames, ele vai receber mais um, que é o nosso contador. Então, vai receber mais um, mais um, mais um. E quando esse dedo sobre frames for maior ou igual o frame de confirmação, né, finger confirm frames, que foi a variável que a gente decidiu, como 3, né, valor 3. Tanto que se você quiser mudar, você pode mudar o valor dela, caso o usuário queira aumentar a quantidade de tempo ou diminuir. Mudando ela, vai continuar o comportamento normal do código. Então, quando essa variável de subframes é maior, ela vai acionar a variável OVTOC, que vai ser usada para a verificação final. E aí, a lógica de saída da pessoa. O que vai acontecer? Primeiro, a gente vai detectar a bounding box da pessoa, usando o YOLO. Depois, a gente extrair essa bounding box, vai verificar se ela existe ou não na tela. Se ela não existir, vai adicionar um contador sem pessoa frame até chegar em 15, que é o tempo que a gente decidiu para considerar que uma pessoa saiu da sala. Então, porque a pessoa pode estar andando pela sala, né? Então ela pode ir e voltar da tela. Se ela sair por mais de 15 frames, a gente considera que ela saiu da sala. Então aqui é o parte do código que detecta a pessoa, né? Usando a biblioteca do YOLO, configuração de confiabilidade, né? E essas coisas. Aí aqui é a extração da bounding box da pessoa para obter as suas coordenadas e desenhar o retângulo na tela, né? Para ficar mais fácil para atualizar. E aqui é a lógica de decisão. Então, primeiro vai verificar se tem pessoa ou não. Se tem pessoas, a variável sem pessoa frame é 0, que é o nosso contador para verificar quantas frames está sem pessoas. Caso contrário, se não tiver pessoa na tela, a variável sem pessoa frame vai receber mais um a cada frame, contando assim, até chegar no limite ali no if de baixo, chegar no frames para a saída, que foi o que a gente configurou como 15 e novamente pode ser reconfigurado facilmente conforme a necessidade do usuário. Aí, se chegar em 15, considera que a pessoa saiu e faz a verificação. Verificação do quê? Da variável houve toque. Se houve toque for verdadeiro, que ele é acionado lá quando fica por mais, além de mark 8, fica por mais 3 frames no bounding box do alarme. Se for true, a mensagem que vai ser enviada na tela é alarme ativado. Se não for true, a mensagem é alarme desativado. Então, esse aqui é um resumo básico do nosso fluxograma de trabalho, que é primeiro receber a imagem. Nos nossos primeiros testes a gente fez com imagem gravada, mas a gente conseguiu sim os resultados com imagem ao vivo. Depois a gente detecta objetos, primeiro pessoas e o painel de alarme usando o YOLO.
Depois a gente faz a detecção de mãos, principalmente do Landmark 8, né, usando o MediaPipe. Depois a gente interpreta, verifica se a pessoa tocou ou não no alarme, verifica se a pessoa não saiu da sala. E, por fim, o resultado, que é um aviso sobre o estado do alarme. Bem, nós tivemos alguns desafios no desenvolvimento, sendo o primeiro deles, a primeira vez que nós treinamos o modelo para detectar o alarme, treinamos a detecção de pessoas, no caso, né, utilizamos o modelo pré-treinado, e implementamos MediaPipe, tudo funcionou como deveria. Então, nós conseguimos detectar de forma precisa o alarme, detectar pessoas e detectar o toque, usando o Landmark 8. Porém, já numa segunda vez, o que aconteceu foi que o vídeo, ele acabava rotacionando 90 graus, o que gerava distorção na nossa detecção. Então, gerava muito ruído e a gente não conseguia mais detectar alarme e nem alarme, pessoas e, e nem a detecção do toque. Então, a nossa solução foi virar antes de passar pelo MediaPipe, o que melhorou bastante o nosso resultado e conseguimos gerar detecção muito boas. Então, na esquerda, aqui nós temos um vídeo antes de rotacionar, antes de nós fazermos a rotação, então dá para ver que tem muito ruidoso. E na direita, já após a rotação, então o nosso colega agora vai sair da sala e vai apresentar a mensagem que o alarme foi ativado corretamente. Um segundo desafio que nós tivemos, né? Esse aqui é menos problemático, foi que quando nós fomos treinar, nós variamos todas as confianças. Então, tanto a confiança de detecção de pessoas, tanto a confiança na detecção de alarme, quanto a confiança do MediaPipe, para ver o quanto a variar essas confianças geravam de ruído e o quanto a gente podia explorar isso. Já no MediaPipe, a gente viu que é necessário ter uma confiança mais alta, pois senão acontece algo semelhante com a imagem, onde, na teoria, pontos onde não são mãos estão sendo detectados como se fosse o dedo indicador. Então, para evitar isso, a melhor solução é aumentar a confiança na detecção de mãos, o que vai detectar menos mãos, porém, eliminar esses ruídos. Então, a detecção vai ser mais precisa e vai ser possível, de forma mais direta, verificar a ativação do alarme ou não. E o desafio principal foi acessar as câmeras do laboratório. E por que nós não conseguimos fazer isso? Foi porque nós não tivemos informação das câmeras. Então, para acessar uma câmera via IP, a gente precisa de muitas informações delas, como o usuário, como o IP, como a rede que ela está conectada. E nós não tivemos essas informações, o que dificultou bastante esse processo. Nós até tentamos outras soluções, recebemos algumas informações, não todas, de uma câmera de funcionamento. Tentamos conectar, utilizando o Super Notebook, né? Para deixar os dois computadores, tanto a câmera quanto o computador, na mesma rede. Porém, não foi possível, nós não conseguimos acessar as câmeras da Unesp via IP, o que é algo que nós queremos fazer para conseguir, né, implementar o nosso trabalho em todos os laboratórios e conseguir, assim, proteger os equipamentos que permanecem dentro do laboratório. Nós também recebemos uma câmera antiga, que era um modelo babá eletrônica, para conseguir fazer esse acesso, porém foi impossível acessar essa câmera via IP, pois ela não tem o protocolo RTSP, então sem esse protocolo não é possível fazer o acesso. A nossa solução foi utilizar um aplicativo chamado IP Webcam, que ele simula uma câmera IP no celular com esse protocolo RTSP. E assim, no Jupyter Notebook, nós pegamos a informação da câmera criada, utilizamos, passamos para o nosso notebook e assim conseguimos fazer a detecção em tempo real, utilizando câmera IP, para provar que é possível sim implementar no laboratório. Porém, para fazer isso, precisamos de mais informações das câmeras para conseguir realizar esse acesso e implementação final no laboratório. Como resultados, a detecção de pessoas foi realizada com sucesso, então nós conseguimos detectar pessoas com muita precisão. Na detecção do alarme, nós tivemos uma precisão muito alta, de 98%, e isso se dá pelo data automation que nós conseguimos fazer, que evitou que nosso modelo
overfitasse e melhorou muito a generalização do nosso resultado. A detecção de mãos também foi essencial para a ativação do alarme. E por fim, nós conseguimos exibir uma mensagem de se o alarme foi ou não ativado. Então, aqui na esquerda, nós temos um vídeo onde nosso colega vai acionar o alarme e sair da sala e vai aparecer a mensagem alarme ativado. E na direita, o oposto, ele sai da sala, se ativa o alarme e aparece a mensagem alarme desativado. Esses dois vídeos eles foram gravados e testados e nós tivemos ótimos resultados com eles. Porém, conversando com especialistas da área, nós recebemos a sugestão de não movimentar a câmera, já que uma câmera fixa na parede não vai seguir a pessoa pelo laboratório. Então, nós fizemos o segundo teste sem movimentar as câmeras. Então, isso aqui faz parte da segunda batalha de testes, que é com a câmera estática. Então, o primeiro aqui é 2 pessoas na sala, aí uma sai, a outra fica, ativa o alarme e depois sai também. Pode ver ali que uma dificuldade que a gente teve com essa câmera fixa foi a posição dela. Porque o Paulo, inclusive, ele teve que se movimentar para não tampar o alarme por causa da posição da câmera, que estava no mesmo nível das pessoas. Mas a mensagem apareceu sim, alarme ativado. E aqui é um outro caso, onde as 2 pessoas saem da sala sem ativar o alarme. Então, primeiro eu saio da sala, o Paulo continua sendo detectado, e o alarme também. E quando o Paulo se levanta, ele perde um pouco do tracking dele, mas ainda assim ele recupera e sai da sala sem ativar o alarme, parando a mensagem de alarme desativado. Aqui nós temos a detecção em tempo real. Nós utilizamos uma webcam posicionada para simular o ângulo de uma câmera de monitoramento realmente. E na tela do computador é possível ver o sistema funcionando em tempo real. Então, para esse caso, a pessoa deixa a sala e ativa o alarme. E é possível ver a mensagem sendo exibida que o alarme foi ativado. Para o segundo caso, é a não ativação, então a pessoa sai da sala e não ativa o alarme. Aí temos a mensagem sendo exibida. E para o último caso, que é quando temos 2 pessoas na sala, quando só uma sair e uma ainda ficar dentro da sala, não é para acontecer nada, porque tem que esperar a última pessoa sair da sala. Bom, então podemos concluir, né, que o sistema de detecção de pessoas tem ali uma precisão de 98%, que é uma boa confiabilidade. A detecção do toque também apresentou uma precisão satisfatória, principalmente com as imagens em tempo real. E o principal desafio nosso foi acesso à câmera, que limitou parte do teste da validação, porque justamente a gente não tinha como simular perfeitamente a posição da câmera do laboratório. Então a gente teve que adaptar primeiro com a câmera em movimento, depois com a câmera fixa numa altura imprecisa, e depois de uma altura melhor, só que ainda assim não é a ideal. Mas sim, o nosso sistema pode sim ser utilizado como para detecção de pessoas e alerta do alarme com precisão. Bem, e como próximos passos, nós queremos tirar um alerta luminoso e sonoro utilizando as mensagens de detecção de alarme ativado e desativado que nós mostramos. Ou seja, utilizar um microcontrolador ou um mini computador para conseguir interpretar essas mensagens e assim gerar um alerta para que pessoas próximas ao laboratório saibam que alguém utilizou o laboratório, saiu e o alarme continua desativado. Uma outra coisa que nós queremos fazer é, além de gerar esse alerta luminoso e sonoro, gerar um alerta via e-mail para responsáveis de segurança do laboratório, para que, no pior caso, que a pessoa utilizar, sair do laboratório, não ativar o alarme e não retornar, o laboratório fique a noite inteira com o alarme ativado, pois isso é problemático e
no pior caso, o laboratório pode ser furtado e a Unesp perder bastante dinheiro com uma simples desatenção de não ativar o alarme. E, por fim, acessar as câmeras via RSTP para conseguir implementar o nosso trabalho, não só no laboratório de mecatrônica, mas em outros laboratórios, já que o nosso modelo é um modelo que consegue generalizar o nosso resultado para outros alarmes facilmente, já que, como foi mostrado, nós tiramos apenas 10 imagens e conseguimos utilizar técnicas para gerar mais imagens e obter uma ótima precisão. Então, a ideia é conseguir esse acesso para que a gente consiga implementar e, dessa forma, tornar a Unesp um pouquinho mais segura. Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Esse foi o nosso projeto. E agora estamos abertas as perguntas.